para trazer uma informação importante sobre os bastidores do Atlético. No vídeo de ontem eu trouxe que o Atlético busca um lateral direito para a próxima temporada e que os nomes ainda eram mantidos em sigilo. No entanto, de ontem para hoje eu consegui apurar um nome que pode chegar à Cidade do Galo na próxima temporada. E eu vou trazer detalhes sobre este jogador neste vídeo. Bom, vamos lá. Lateral direito Lucas Soares, de 26 anos, que pertence ao Santa Clara de Portugal, foi oferecido ao Atlético. Ele que surgiu nas divisões de base do Cruzeiro, em 2018 deixou o Cruzeiro, foi defender o Alverca de Portugal, passou pelo Vitória de Guimarães, passou pelo Casa Pia, também de Portugal, e em 2023-24 passou a defender as cores do Santa Clara. Na temporada passada disputou 36 partidas pela equipe portuguesa, com 3 assistências. Para que vocês entendam, o Lucas Soares foi campeão brasileiro sub-20 pelo Cruzeiro, saiu há alguns anos e está em Portugal. O Atlético está à procura de um lateral direito e o Lucas Soares foi eleito pela Liga o melhor lateral direito da segunda divisão portuguesa no ano passado. Jogador de 26 anos e como o Atlético está à procura de um atleta para essa função, ele foi oferecido e agora a diretoria atleticana avalia se vai ou não avançar nas tratativas por Lucas Soares. É um jogador, como eu disse, jovem, tem 26 anos, ele que começou a carreira no Cruzeiro, começou nas divisões de base do Cruzeiro, e é um jogador que está há alguns anos em Portugal, ou seja, tem uma experiência internacional já um pouco vasta. Desde 2018, ele defende as cores de times portugueses. Como eu disse, passou por 4 equipes lá. Alverca, Vitória de Guimarães, Santa Clara e Casa Pia. Hoje ele defende o Santa Clara, inclusive joga a elite do futebol português pelo Santa Clara. Na atual temporada, já disputou 8 partidas pelo Santa Clara, com 416 minutos em campo. Não marcou gols e não deu assistências, mas é um jogador muito forte e com características defensivas. Então, Lucas Soares é um nome oferecido ao Atlético, a diretoria avalia. O Atlético busca um lateral porque Mariano não vai renovar o contrato. Ele tem vínculo com o Atlético até dezembro de 2024 e não terá o seu contrato renovado. Então, hoje, a diretoria atleticana está à procura de um jogador para essa função. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo. Boa noite, Edu. A todos que nos acompanham. Hoje foi uma luta, hein? Para quem quis comprar o ingresso. Turma teve que enfrentar uma fila online gigantesca durante toda a tarde. E se você vai agora no site do Atlético, no site Galo na Veia, Cirilo, não tem ingresso disponível. O Atlético não coloca a informação de que os ingressos estão esgotados. Por quê? Tem a questão das cadeiras cativas, aqueles que compraram por 15 anos, tem os camarotes, né? A mesma situação. E aqueles outros ingressos que muitas vezes a compra não é efetuada, ou por problema ali no pagamento, cartão de crédito, ou a pessoa coloca no carrinho para comprar e não efetua a compra, mas aí ele não volta para o sistema imediatamente. Então, torcedor tem que ficar esperto aí, quem quiser comprar, porque a qualquer momento volta, né? Volta um ou outro ingresso aí para o sistema, mas podemos dizer que já estão praticamente esgotados os bilhetes para esse jogo. E como os preços, Cirilo, estão mais caros, né? A partir de R$ 75,30, o ingresso mais barato para aquela categoria de sócio superior, a gente vai ter aí, quem sabe, muito possivelmente, de novo recorde de renda na Arena MRV para esse jogo e uma expectativa de público de mais de 40 mil. Quem sabe até, de novo, recorde de público, porque a torcida do River vai vir completa também, né? Cerca de 4 mil torcedores visitantes. O restante já não tem praticamente ingresso. Não era diferente do que a gente imaginava, né, Cirilo? É o último jogo, como a gente falava aqui, da Libertadores este ano para a torcida do Galo em casa, porque se avança a final, é jogo único lá no Monumental, na Argentina. Então o torcedor tem aí, podemos dizer, o jogo mais importante da temporada é esse. Na Arena MRV, um Galo e River Plate, né? Com toda certeza. E você falou de recorde de público, a diferença desse jogo para algumas partidas anteriores é justamente também a torcida visitante, né? Porque o Galo normalmente lota aí o espaço que tem à disposição para o seu torcedor, mas nem sempre o visitante coloca 4 mil ali, né, Cláudio? E o River fez o seguinte, pegou esses ingressos, colocou lá à venda um voucher para o seu torcedor, sócios principalmente, do River, esgotaram esses vouchers. Os ingressos físicos ainda não chegaram à Argentina, mas a informação que a gente tem lá é que esses ingressos, né, os vouchers já foram todos
adquiridos pelos torcedores do River Plate. Então, é público total. Já vou aproveitar, Cirilo, e falar do ingresso para lá. Vai ser cerca de R$250 para os atleticanos que vão a Buenos Aires. A princípio, uma carga de 3.000 ingressos para a torcida do Galo. A princípio 3.000, mas pode chegar a 4.000, que é o mesmo número, né, aqui da torcida do River. O Galo inicialmente colocaria 3.000 ingressos na faixa de R$250 para o jogo do dia 29, né? Na terça-feira seguinte, o daqui será dia 22, lá no dia 29 no Monumental de Nunes, que teve reforma, e lá agora é quase 90 mil torcedores, né, Cirilo? O estádio ficou maravilhoso, e lá também é um caldeirão espetacular, se tornando aí ainda mais favorável ao River Plate. Até por isso, Edu, tendo em vista o que o Galo vai enfrentar no dia 29, esse jogo da semana inicial, né, da semana anterior, o jogo da Arena MRV, é um jogo que todo mundo vai ter que entender a importância dele, né? O Atlético tem uma grande responsabilidade no jogo de ida, em um cenário parecido agora com o do Vasco na Copa do Brasil, em que o Galo manda o primeiro confronto em Belo Horizonte. É um jogo daqueles muito difícil, mas fundamental para a campanha, Edu. É a primeira metade dos 180 minutos, né? Nunca pode se esquecer que são 2 jogos, tem o jogo da volta. Você tem que ter cautela e ao mesmo tempo ser ofensivo, tem que ir para cima, porque fazer o resultado em casa é muito importante. Deixar o adversário o menos vivo possível é fundamental. E acho que o torcedor do Atlético não precisa falar isso aqui de novo, porque tem acontecido, cara. Nós que estamos presentes no estádio, nós temos visto isso. O torcedor do Atlético simplesmente está jogando com o time. É como se fosse um jogador a mais, a arquibancada está competindo, a hora que sente um momento ali de desequilíbrio, a arquibancada entra, começa a incentivar e tem feito, tem surgido efeito. Contra o São Lourenço foi fundamental, no momento em que a arquibancada entrou no jogo, o Atlético estava muito mal na partida, foi lá e fez o seu gol. Nos jogos seguintes, a mesma coisa, contra o Fluminense, por exemplo, em que o time foi muito bem no campo, já contagiou a arquibancada desde o início, e a Arena MRV virou um caldeirão durante quase que todos os 90 minutos. Então o torcedor entendeu muito bem, e eu tô falando de Libertadores, e a gente pode ampliar para a Copa do Brasil. Nas Copas o torcedor do Atlético entendeu perfeitamente, e o melhor, os jogadores também. A postura dos atletas, da comissão técnica, ela tem sido diferente. É claro que tem a crítica quando a postura do brasileiro ela é exagerada para o lado ruim, mas a gente tem que elogiar a postura desse elenco, da comissão técnica, quando o assunto é Copa. O Atlético tem jogado num nível de concentração absurdo, tem errado muito pouco, tem sido um time muito ofensivo jogando em Belo Horizonte, tem ido para cima, tem sufocado o adversário, e é isso que a Copa pede. E tem sido, acima de tudo, inteligente. O Atlético tem feito jogos de maneira muito inteligente, recuando linha quando precisa, subindo suas linhas, sufocando o adversário quando necessário. Então eu acho que a coisa está acontecendo, Cirilo. A gente não precisa aqui ficar mais falando. Os números que o Cláudio trouxe aí de ingressos, a venda muito rápida, os ingressos esgotando, são mais um exemplo de tudo que tem acontecido nas Copas. Há uma sintonia muito grande, e isso é uma notícia muito boa. Quando há sintonia entre arquibancada e equipe em Copa, a gente pode esperar coisa boa. Ô Cirilo, um detalhe, né? Tem muito torcedor vindo até a gente, muito preocupado com a situação. Não, porque já está definida a final lá no Monumental de Nunes, que a Conmebol vai ajudar o River Plate, porque o presidente da Conmebol tem ligação com o Olímpia, né? E se for campeão o River da Libertadores, o Olímpia vai pro Super Mundial. Eu tenho aí uma solução para isso, Edu e Cirilo. É jogar como jogou contra o Fluminense. Se jogar como jogou contra o Fluminense, pode ter arbitragem, pode ter tudo aí, que o Galo, daquele nível de atuação, né? E eu acompanhei os 2 jogos do River contra o Colo-Colo. Eu não vi nenhuma influência de arbitragem. O River teve muita dificuldade, o Colo-Colo teve chance de fazer, de empatar, até de classificar. O River foi... Trabalho novo, né, Edu? Sim, e eu acho que o River Plate classificou por competência. No confronto contra o Colo-Colo, eu não consegui enxergar uma vírgula de influência externa. Então, eu acho um erro ir para o campo pensando nisso. O torcedor pensar nisso, falar, a imprensa especular, faz parte do jogo. Isso acontece desde que o mundo é mundo, desde que a bola é redonda. Agora, o vestiário, a diretoria, os jogadores... A diretoria até pode, você vai fazer uma visita na Conmebol, recebe aqui os dirigentes do River Plate, conversam. Agora, jogador, vestiário,
Foca na bola, foca no jogo, no trabalho do dia a dia. Se o Atlético fizer isso, tem jogado muito bem as Copas, tem condições sim de passar pelo River, que é um adversário com um investimento maior que o do Atlético, é um adversário com um trabalho de um treinador que é ídolo por lá e de grandes jogadores. Então o Atlético vai ter um enorme adversário pela frente. Esquece esse negócio de arbitragem. Galhardo, que voltou a comandar o River Plate em agosto desse ano, né? O time vai aos pouquinhos aí tentando encaixar. Ele fez um dos principais trabalhos aí desse século, digamos assim, no continente sul-americano, ainda em uma fase inicial nesse retorno por lá com poucos jogos. Cláudio. E pro jogo contra o Vasco, eu falei muito de ingresso aqui, né? O Vasco divulgou os ingressos, preços, detalhes pro jogo da volta, que vai ser em São Januário. Se a gente falou em rapidez para vender ingresso, imagina menos de 1.000 pra torcida do Galo no Rio, né? Vai vender assim em minutos, porque a torcida do Galo vai, né, para esse jogo em São Januário. Serão menos de 1.000 ingressos, pelo que a gente sabe, para venda. E vai ser na quarta-feira, hein? Dia 16, a venda para o torcedor do Galo no site do Vasco, R$180 é o preço, único para a torcida do Atlético. Vamos ter lá com certeza, né? Um caldeirão também em São Januário. E a arbitragem, eu recebi aqui hoje, né? A informação do Márcio Rezende de Freitas, do Wellington Campos, vai ser o Ramon Abate Abel que vai apitar esse jogo lá no Rio de Janeiro. Gostei da escolha, cara que tem se tornado um dos principais árbitros do país, se não for o principal no momento. Eu me identifico muito com ele. Por quê? A gente arregala o olho. Acho bom árbitro. Ele parou. Alguém deve ter falado com ele alguma orientação de carreira, porque no começo ele era muito espalhafatoso, aparecia demais, esbugalhava o olho demais. Igual você tá falando aí. Agora ele tá um cara mais discreto e tem apitado muito. Tinha jogo que ele virava o protagonista, né? Exato. Mas não precisa disso. Ele é bom árbitro. É bom árbitro. Cláudio citou do Galo, Cláudio Rezende. Hoje teve treino, Cirilo, pela manhã, e agora os jogadores estão descansando, né? O sabadão, que amanhã é feriado nacional, né? Um sábado aí, de feriado, de folga para os jogadores do Atlético que voltam a treinar no domingo à tarde. Aí, o início da semana que vem, eu creio que o Atlético vai ser dividido, né? O Milito vai trabalhar em duas frentes. Um time que vai jogar lá contra o Fortaleza, que é um time todo reserva, e depois os titulares, né? Os principais jogadores vão se preparar para os duelos contra o Vasco e também diante do River Plate, que são 2 jogos próximos. Hoje, inclusive, Cirilo, teve uma notícia muito ruim pro Atlético, né? O Milito tá em apuros para a lateral esquerda, porque o Rubens teve constatada a lesão muscular no músculo adutor da coxa direita. E neste momento o Galo não tem lateral esquerdo, porque o Arana tá no departamento médico, não foi a campo nenhuma vez ainda, desde quando ele teve a lesão. Agora, lógico, vão intensificar aí a volta do Arana para os jogos contra Vasco e River Plate. Caso contrário, será obrigado a improvisar o técnico do Atlético, né? Por esses jogos importantes. Se o Rubens está lesionado, o Alisson foi liberado. Eu falava ontem aqui que havia uma boa possibilidade, o Alisson terminou a transição e Alisson deve ser um daqueles, né? Que vai aparecer no jogo lá contra o Fortaleza. Se não começar jogando, muito tempo fora, pelo menos relacionado vai ser. Dá tempo da gente discutir essa questão relacionada ao lado esquerdo, Edu. Vamos supor que o Arana não esteja à disposição para os jogos importantes daqui a certo tempo. É Júnior Alonso? É Scarpa? É mudar a característica? O que você enxerga, hein, Edu? É uma situação complicada. Primeiro que o Atlético não vai ter tempo para treinar para o jogo contra o River, né? Ele vai ter que treinar os mesmos treinos para Vasco, terão que ser divididos os treinos com o River, porque joga com o Vasco sábado, não vai ter treino pesado domingo. Segunda viaja. Não, joga aqui, né? Hã? O time volta do Rio, joga aqui. Então você tem um dia treino de treino. Segunda, mas você não faz um treino para pegar o River Plate. Então, o treino é o mesmo, né? O de antes. Você vai ter que trabalhar, o Cláudio falou em 2 frentes, não, em 3 frentes. Fortaleza, Vasco e River Plate. Aproveitar esses dias para trabalhar. E você não tem algumas peças, né? Os dias que você tem para treinar para os jogos contra Vasco e River Plate, você não tem jogadores de seleção. Para começar. Você não tem Rubens e não tem Arana. Vou trabalhar com o Alonso ali. Você não tem o Alonso também. Então, cara, o Scarpa é uma das possibilidades. Naquela época de escassez de nomes, de ausências, Arana lesionado, Arana na seleção, Rubens lesionado, Alonso ainda não havia sido inscrito, o Scarpa virou o ala pela esquerda. Eu acho que é uma possibilidade. Ou colocar um zagueiro ali, né? O Bianco. Porque já como ele tem o Saravia, né? De volta... Pode ser o Alonso nesse Mas é aquela eu coisa. acho que aí põe um zagueiro e põe um Alonso lá, né? É porque o jogador, dentro do modelo de jogo do Milito, quem faz a esquerda é o ala. Vira com ponta pela esquerda.
O Alonso não vai ser o ponta pela esquerda. Não vai. E se você traz e coloca o Alonso para ser o lateral esquerdo, fechar como lateral, quem joga na direita vai ter que ser o ala. Aí você pode manter, sim, o Scarpa por ali, só que você vai ter um ponta pela esquerda. O Paulinho já fez essa ponta pela esquerda. Então, automaticamente, você vai ter que mexer em algum setor da equipe, tirar alguém da sua posição, tirar alguém da posição que vem rendendo mais. O negócio é o torcedor, o Milito, agarrar no terço, pedir pelo Arana, pela saúde do Arana, e que o Arana esteja ok para os jogos contra o Vasco e contra o River Plate. Aí é uma dor de cabeça daquelas a menos para o Milito. Para fechar, Cláudio. Vamos lá então, a gente prometeu falar de pré-temporada nos Estados Unidos. Ontem eu estava aqui acompanhando, o Emerson Pansieri falava, né, que o Cruzeiro está já com a negociação adiantada para ir também aos Estados Unidos no ano que vem. O Galo, a princípio, Cirilo, não iria para a Florida Cup, né, que é aquele torneio que tem de pré-temporada. O Galo não, o Galo iria para um período de treinamentos, uma semana, a partir do dia 15 de janeiro para Orlando, na Flórida. E o Galo tem uma ótima relação com o Orlando City, né? A cúpula da SAF do Atlético, inclusive o name rights do estádio do Orlando City é do Banco Inter, que é da família Menin. Então, há uma ótima relação. O Diogo Couto mesmo, que hoje virou diretor de comunicação do Atlético, trabalhou anos e anos lá no Orlando City. Então, ele mesmo tem uma ótima relação lá com o pessoal. Vamos ver, o Atlético ainda não divulgou nada, foi só uma informação que surgiu hoje na imprensa, nós fomos atrás, né, da informação. O Galo está definindo detalhes para passar aos seus jogadores, mas que é algo real, o Galo fazer uma semana de treinos, possivelmente com algum amistoso lá nos States, nos Estados Unidos. E a turma aí, né, tem muita gente no nosso YouTube acompanhando a gente. Os mineiros que moram nos Estados Unidos, os atleticanos, vão ficar mais alegres, mais felizes com isso aí, né, Cirilo? Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando aí do Atlético Mineiro. E se você gostou do conteúdo, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também a sininho de notificação. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, segue para mais, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.